E finalmente fazem 3 anos que a trilogia Nas Garras da Máfia foi finalizada. Olá, meus vampirinhos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Amanda Alonso, eu sou a filha de Drácula e hoje eu vou falar sobre a minha carreira de autora, né? Que não começou quando eu lancei a trilogia Nas Garras da Máfia, começou em 2020, ou ainda mesmo, se for parar para pensar, começou até mais antes disso, porque eu escrevia fanfics, jogava RPG, então a minha vida de escrita começou há muito tempo antes. Porém, em fevereiro fez 3 anos que eu lancei Seduzida pela Águia, e de lá pra cá, muita coisa na minha vida mudou. Inclusive, uma delas foi até mesmo quando que eu me considerei de fato, seduzida pela Águia, de fato uma autora. Eu lancei Seduzida pela Águia em 8 de fevereiro de 2022 e eu considero como que foi meu primeiro livro lançado, mesmo que no meu pseudônimo eu já tinha sido lançado o meu livro A Filha da Escuridão, que conta a minha história. A minha história ainda não, mas tem alguns elementos lá do RPG, personagens, enfim. Só que esse livro eu lancei em 2020 e, coitado, ele foi jogado no. Foi esquecido no churrasco. A verdade foi essa. Ele não foi arroz de festa. Muito pelo contrário, ele foi ignorado, né? E talvez, enfim, né? Mas eu passei por um período muito complicado em 2021, onde a minha depressão e a minha ansiedade estavam nas alturas. Eu já tinha escrito o primeiro e o segundo livro da série Obscurier, né? O primeiro livro é A Filha da Escuridão, o segundo é Outros Mundos, a continuação, né? Terão 4 livros. Mas em 2021 minha vida foi de complexa, vamos dizer assim. Não sei explicar muito bem como é isso. Eu meio que também não gosto muito de falar sobre a minha ansiedade e a depressão. Então, são assuntos que eu fico ainda sobre comentar. E eu lembro até hoje, eu estava fazendo terapia, porque eu faço terapia desde os 15 anos. Eu fiz reiki e foi uma junção de muitas coisas. Na terapia, a minha professora, oh Jesus, onde que eu tô tirando professora? Amanda, vamos com calma. Na terapia, a minha psicóloga pediu para fazer uma linha do tempo da minha vida e eu fiz. E logo em seguida eu tinha marcado uma sessão de reiki, porque fazia muito tempo que eu não fazia reiki. E sim, para quem não sabe, eu sou cristã, né, católica, mas eu também gosto de estudar muito sobre energia, sobre religiões, sobre mitologias. Eu sou muito curiosa a respeito disso. Isso não interfere em nada na minha fé, muito pelo contrário, ela só é fortalecida. Mas, Amanda, vamos voltar, porque o assunto e o foco não é esse. Então, em 2021 aconteceu isso e foi meio que na mesma semana. E depois disso, eu relembrei coisas positivas, porque até então eu só estava lembrando coisas negativas até aquele momento da minha vida. E eu vi, tipo assim, eu me libertei. No que eu me libertei, eu tive um sonho que foi com a história. Deixa eu pegar um pouco de água, gente, porque minha boca tá seca. Eu tomo um remédio de manhã pra tiroide e a minha boca fica seca. Enfim, onde que eu tava? Pera, que eu sou meio esquecida onde que eu tava. Ah, tá, lembrei. Eu tive um sonho que uma mocinha, uma personagem, que ela era plus size, ela ia pra Londres pela primeira vez, ela viajava, e eu sou apaixonada por Londres, tá? Ela ia conhecer Londres pela primeira vez, ela ia em alguns eventos, em alguns teatros que acontecia lá, e, e nisso que ela sai de um dos teatros que ela vai conhecer, eu até mesmo não lembro direito se no sonho ela estava saindo para passear, porque a gente fazem 2021 para 2026, fazem 5 anos, então minha memória tá um pouquinho, né? E ela, eu lembro claramente da cena dela dizendo cuidado, e sai correndo para salvar uma pessoa, um homem no caso, e ele era um mafioso. Só que, no meio de tudo isso, ela tinha amizade com um agente do FBI.
E esse agente do FBI era irmão desse mafioso. E esse agente do FBI não queria que ela se envolvesse com ele, né? Com o irmão, no caso, porque esse cara do FBI, ele era muito certinho, e que isso, e que aquilo. Só que aí ele foi para os Estados Unidos para desfazer, né, para não ter nenhuma conexão com os pais, etc e tal. Só que, você vê que, na verdade, o Derek, ele é dos Estados Unidos. Enfim, eu sei que ele estava em Londres por algum motivo, mas o irmão estava na América do Norte, nos Estados Unidos. E aí tinha toda essa confusão, mas era tudo isso no meu sonho. Quando eu acordei, eu falei assim, cara, quero escrever essa história. Quando eu comecei a rascunhar, informar, ver a questão dos personagens, a personalidade dos personagens, eu notei que o personagem em si, o que era o agente da FBI, ele era muito certinho. Porque ele não aceitava a questão da família, ele não. Da família ser aquilo, ele trocou o sobrenome. Enfim, ele fez várias coisas para desvincular. Só que ainda assim, mesmo ele sabendo da família dele e tudo mais, pela personalidade dele e pela forma como que ele agia, ele não iria ficar quieto, ele teria que trair a família, entendeu? Então ele falou assim: não, 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 eles não vão ser irmãos mais. Tanto é que eu tinha feito, depois eu vou até explicar o que aconteceu com esse personagem. Eu tinha feito assim, os dois muito parecidos e tal, cabelo preto, olhos azuis e pele clara e tal, e tipo assim, os dois muito musculosos, etc. Toda aquela ideia de que eu tive dos dois serem irmãos. Aí eu falei assim, não, não vai dar. Não vai rolar, porque pela personalidade do irmão que foi pro FBI, ele não teria uma família no, na máfia. Aí o que eu fiz? Eu criei uma irmã para ele, que foi a nossa querida Daphne. E outro personagem, eu também, em vez dele ter um irmão, ele teve uma irmã. Mas a gente ainda não está falando dele. Ainda não estamos falando dele. Vamos falar aqui, focar em Seduzida pela Águia. Eu escrevi esse livro e a maioria do livro eu escrevi em praticamente um mês. E que foi no período entre outubro e novembro. E eu escrevi, e gente, minha vida tava um caos, porque eu trabalhava de CLT, eu trabalhava praticamente todos os dias, eu tinha folga só acho que nesse período era na sexta-feira. Só que, tipo, eu não estava tendo folga porque eu estava tendo um evento muito grande na onde eu estava trabalhando. Então eu não tava tendo, eu não passava digital e minhas horas só foi acumulando, foi acumulando. Não era banco de horas, mas a gente precisava, porque eu trabalhava no marketing, no setor do marketing, então a parte de eventos era a gente que cobria, nós do marketing que cobria. Então, e além de tudo isso, eu já morava sozinha, eu tinha uma casa para cuidar, eu tinha. Ah, Amanda, você tem uma gata, mas gente, minha gata, na época, ela dava trabalho, ela era tipo assim, ela era literalmente como uma criança, sabe? Eu tinha que levar para passear, porque eu deixava ela presa, ela não tinha contato com a rua, sem ser eu levar ela para passear. Ela não tinha, ela ficava tipo assim dentro de casa. Às vezes eu deixava a porta aberta, mas ela não saía do portão para fora, né? Então ela só ficava na varanda ali e tal. Então tinha muita coisa acontecendo na minha vida pessoal também, fora do trabalho, e mesmo assim eu escrevia o livro porque o período que eu passei foi um período muito complexo. E muita gente fala que a Anastácia, que é a personagem que eu escrevi, eu falei assim, a Anastácia é muito parecida com você. E eu só penso assim, meu Deus, eu escrevi a Micaela parecida comigo. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Aceito, gosto das duas personagens. Só que o que eu trouxe da Anastácia que realmente eu posso afirmar que isso era eu. A Anastácia, ela é fã, super fã da cultura pop, de Power Rangers, ela vive falando sobre isso, sobre aquilo, ela aprendeu a lutar com Power Rangers, e é super engraçado isso, porque, tipo assim, ela vira e fala as coisas lá, né, enfim, várias coisas, várias referências a Sherlock Holmes. A Anastácia, ela não é apaixonada por Londres, ela não chegaria a morar, coisa que eu faria, mas ela queria conhecer Londres, né?
Estados Unidos, ela tinha um pequeno problema para conhecer por causa que um ex dela, eu não tenho ex, gente, então isso aqui já corta. Um ex dela foi para os Estados Unidos, foi para Nova York, então tipo assim, ela falou assim, gente, eu tenho muito azar, tenho certeza que se eu for para os Estados Unidos em qualquer estado de lá, eu vou encontrar meu ex, mesmo ele morando em outro estado, né? E, então eram situações assim que ainda são muito diferentes, que são muito separadas uma da outra. Então, a coisa que assim que mais teve foi a questão da crise de ansiedade, que às vezes a Anastácia tinha, que eu tenho essas crises de ansiedade. E o mais engraçado é que quando ela fala cheira a flor, só pra vê-la, e ela vai falando isso mentalmente. Todo mundo virou, e, tipo, porque ela tá no meio de uma crise, e ela, no meio das crises, falava, ou até mesmo com a Daphne, ela virava assim, cheira a flor, só pra vê-la, cheira a flor. E ela ficava repetindo isso com um mantra até que ela se acalmava. Muita gente, muitas leitoras vieram para mim depois em privado falar que elas fizeram isso e acalmaram elas. O que ninguém sabe é que essa técnica foi a minha psicóloga que passou para mim. Ela sempre falava, Amanda, cheira a flor, sopra a vela. Mas ainda, além disso, ela falava, além de você estar cheirando a flor, você tem que contar. Só que, tipo assim, era muita coisa para colocar no livro. E eu achei mais lúdico deixar só o cheira a flor e sopra a vela. Cheira a flor e sopra a vela. E por quê? Quando a gente está em crise de ansiedade, o nosso cérebro ele esquece como respira. A primeira vez que a minha psicóloga falou isso, eu falei assim, você tá louca? Nunca que... Imagina que isso é verdade. Até que eu tive minha primeira crise de ansiedade e eu fui tentar fazer a técnica, não era, tipo assim, eu fui tentar fazer essa técnica junto com os números, porque na verdade a técnica é você tem que contar até 3, prender o ar com mais 3 e soltar com 6. E, mas como eu estava numa crise que realmente foi onde que eu vi que a gente esquece de respirar, a gente esquece da coisa básica quando nossa mente está em crise, que aí a minha psicóloga falou assim, não, vamos adaptar, então vamos adicionar mais isso. E eu vi que ela estava falando verdade. Quando a gente tem crise de ansiedade, a gente esquece como respira. E a respiração faz a gente esquecer o que estava fazendo antes, esquecer as crises, esquecer qualquer coisa e focar na respiração, no presente, no aqui e no agora, até a gente se acalmar. A primeira vez que eu fui fazer a técnica, eu levei quase 1 hora. Levei muito tempo. A segunda. Foi quase 1 hora ou foi quase 2? Eu acho que a primeira vez foi quase 2 horas. A segunda vez foi quase 1 hora. Aí a terceira vez também levou quase 1 hora. E foi. Hoje em dia eu tô em crise, eu já paro, respiro e já em poucos minutos eu consigo me controlar. Isso quando é a ansiedade que está atacando, porque quando é a depressão é outro 500, também não vamos entrar nesse consenso. Eu vou beber um pouco de água. Enfim, então isso foi uma situação que eu coloquei para Anastácia. E quando eu tava, e aí eu escrevi o livro entre outubro e novembro, com a minha vida se tornando um caos, eu saindo de uma crise de ansiedade fortíssima. Encontrei outra pessoa para fazer reiki, porque diferente da primeira do rapaz, né, ele não faz uma sessão contínua de reiki. Ele é só aquela e depois, tipo assim, são algumas outras para você ir melhorando. E aí eu encontrei uma psicóloga que também fazia reiki. Então, além de eu estar com a minha psicóloga mesmo, a minha psicóloga lá, né, que estava comigo já desde 2018, eu ainda estava com essa psicóloga que ainda melhorava as questões do reiki, né? Porque toda vez antes de fazer a sessão de reiki, que nada mais é do que as energias, liberar as energias negativas e isso. E ela conversava comigo a respeito de várias situações. Não era uma conversa profunda, igual eu tinha com a minha psicóloga, obviamente, mas ainda assim tinha uma conversa. E isso me ajudou. E nossa, gente, eu lembro certinho, porque aí foi a última semana de novembro, eu não consegui escrever, porque estava tendo um evento muito mais pesado, porque em outubro a gente estava fazendo preparativo para esse evento.
E aí eu lembro que eu fiquei uma semana, a primeira semana de dezembro, a última semana de novembro, tá um negócio assim, gente, agora eu não vou lembrar, eu lembro que foi certinho. Uma semana que eu precisava finalizar o livro, mas eu não envolvi, não mexi, porque eu estava com a minha vida pessoal muito atribulada. Inclusive, vocês sabem, quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe que esse não é meu primeiro canal, é meu segundo canal. Só que o primeiro, gente, eu fazia e parava, eu fazia e parava, eu fazia e parava. Por quê? Minha vida era muito conturbada e eu não importa até hoje, porque até hoje que a minha vida não tá conturbada, mas eu teria um tempinho para editar o vídeo e falei assim, não quero, vou fazer um podcast porque eu prefiro, é melhor para mim assim fazer um podcast ao vivo, não tão ao vivo, mas vocês entenderam, né? Sem corte, sem nada. E nisso que eu dei essa uma pausa, eu trabalhei na questão das minhas questões pessoais, e eu lembro que eu virava para minha amiga, e que era minha companheira de trabalho, eu virava para ela e falava assim, nossa, eu tenho que finalizar o livro, só que eu estou com muito medo porque eu nunca finalizei nenhuma das minhas fanfics. Na verdade, para não falar que eu não finalizei, eu finalizei uma fanfic, só que aí tinha a parte 2 eu não finalizei. E eu perdi a fanfic. E aí eu virava e falava assim, cara, como que eu vou fazer agora, sendo que eu não finalizei o livro? E eu tinha muita preocupação de que eu não fosse finalizar aquele livro. E ela foi me aconselhando, foi conversando comigo sobre várias coisas, vários pontos e tal. A gente trabalhou. No sábado, eu tinha ganhado o show do camarote para ir no do Gustavo Lima, que era o... Meu Deus, qual que era aquele show que ele fazia? Não lembro, era um show... Não era bar do Gustavo Lima. Era um negócio assim, sabe? Que tinha o show e tal. E aí nós duas acabamos indo. Descansei no... Isso daí era no sábado. Descansei no domingo. Quando foi na segunda-feira, eu peguei o livro e finalizei o livro. E aquilo para mim foi incrível. Foi, não sei descrever a emoção que eu senti. E aí, conversando já com uma outra amiga minha, que ela já estava, também lançava livros, a gente era amigas exatamente por causa das fanfics de Crepúsculo, porque nós duas éramos fã, eu ainda sou fã de Crepúsculo, ela também é fã de Crepúsculo, então a gente se conheceu assim, e ela foi me dando muitos conselhos e tudo mais. E aí, né, ela virou e falou assim, vamos, você acabou, finalizou o livro, vamos pensar e tal, ela me ajudou a organizar. Eu já sabia de muita coisa, porque eu trabalhava no marketing, então eu até entendia, mas eu falava assim, não, vamos seguir, porque eu sempre fui aquele jeito, o estilo de pessoa que assim, se uma pessoa sabe e eu ainda não sei, entre aspas, porque eu conheço marketing geral, marketing de livros, quem conhecia era ela. Ela me deu muitas dicas, muitas esperanças, assim, e eu fiquei muito empolgada. Aí foi onde que, em dezembro, eu marquei o lançamento para dia 8 de fevereiro, eu segui as dicas dela, eu fui lá e fiz. Aí chegou janeiro. Passei 2 anos trancafiada dentro de casa por conta vocês sabem o que aconteceu em 2020, não preciso dizer o que aconteceu em 2020. Meu aniversário é em janeiro. Fui comemorar em um lugar que só tinha os meus amigos, não tinha mais ninguém. Era só meus amigos e depois uma família que todo mundo ficou separado, a gente foi comemorar num karaokê. O que aconteceu? O namorado de uma das meninas, das minhas amigas, estava com Covid. Eu peguei Covid e passei muito mal. Eu fiquei 15 dias em casa. Mesmo já tinha tido as 2 doses, eu fui para tomar a terceira, eu não podia tomar a terceira porque eu peguei bem na época que eu tava com o Covid. E que eu não precisei tomar a quarta dose exatamente porque eu peguei Covid. Então, tipo assim, o médico já falou assim, você tá bem imunizada, né? Então, porque eu tomei as 3, depois disso ainda tomei mais uma dose da vacina. E aí eu fiquei doente, e aí foi a psicóloga uma das psicólogas teve que me fazer chamada de vídeo comigo e tudo mais, e isso e aquilo. E assim, gente, pegar Covid foi uma transformação na minha mente, porque eu já estava desesperada, eu já estava com aquilo, e aí era um novo mundo, e
tudo tá acontecendo, né? Aí veio o lançamento. Gente, eu nunca iria esperar que aquele lançamento fizesse tanto. Eu acho que, na verdade, até hoje eu me surpreendo muito com o que aconteceu comigo. Por quê? Eu tive 500 mil de páginas lidas nesse livro, no primeiro mês, né? Eu entrei no ranking, eu era uma autora desconhecida, era uma autora nova, então eu entrei no ranking da Amazon. Eu fiquei por muito tempo em primeiro em romance criminal, porque na Amazon Brasil não tem um romance de máfia e tal, então entra pro criminal. Eu fiquei, acho que por uns 15, 16, uns 15, 20 dias, entre 15 e 20 dias, não lembro se foi 15 exato, se foi tipo 17, se foi 20, enfim, em primeiro em romance criminal, que tava toda a categoria lá e tal. E eu me surpreendi, porque a minha meta de um lançamento era 2 mil páginas lidas. Não no dia, no mês. Né? E eu, na primeira hora, eu já fiz isso, eu já falei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? E de lá pra cá, muita coisa aconteceu. Como consequência, as minhas crises de ansiedade piorou, a autossabotagem piorou, muita coisa piorou, entre aspas, né? Mas eu fui aprendendo a lidar com isso, eu tive que aprender a lidar com isso, e só depois de 3 anos, 4 anos, que eu tô pensando em 2023, mas não foi 2023, foi 2022, enfim. Depois de 4 anos é que agora. Gente, pera, então não é 3 anos que seduzida. Nossa! Não é 3 anos, são 4. Ai, gente, vocês viram como eu sou ótima de memória? Assim, eu preciso fazer as contas nos dedos, porque, olha, minha memória é, ó, maravilhosa. Mas faz 4 anos, então, e 3 anos de. É porque eu tô pensando em Resgatada, e Resgatada eu fui lançar um ano depois, que foi 2023. 2023 também tive uma pequena crise de ansiedade. Mas isso, de ansiedade, de identidade, de tudo. Mas isso não vem ao caso. Vamos voltar para Seduzida. Então, quando veio Seduzida, que aconteceu tudo isso, me abriu muitas portas, porque eu conheci muita gente legal. Tanto leitores, quanto autores. E eu vi que eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. E, inclusive, naquele evento que eu tive, que era um evento muito grande, com empresários, para vocês terem uma ideia, eram empresários, e esses empresários, eles investiam mesmo, e no último dia de evento teve um coquetel, e eu e minha amiga, a gente falava assim, cara, é isso que a gente quer para nossa vida. É esse tipo de, entre aspas, loucura, é isso, e a gente falava, e aí eu, na escrita, eu falava assim, cara, é isso que eu quero para minha vida, é a questão dos eventos, é escrever, é escrever romance, e aí eu fui entender que o que eu escrevi era romance clichê e nunca escrevi porque dá dinheiro, porque, gente, vou explicar uma coisa pra vocês. Hot tem muito exatamente por ter muito, que a concorrência é grande, você tem que aqui, ó, divulgar e muito, né? E, enfim, e eu fui começar a aprender sobre o que era, né? Sobre cada assunto, o que era. E sobre como divulgar, como fazer tudo acontecer, né? Gente, essa coroa aqui, ela tá caindo, ela tá me estressando. Mas, enfim, fazer acontecer. E tudo foi por causa de Seduzida. E eu sou muito grata hoje por tudo que aconteceu, por todo mundo que passou na minha vida. E aí hoje eu lembrei que eu não vou falar sobre Resgatada, mas eu lembrei que desse lado aqui, ó, desse lado aqui, ó, aqui. Eu lembrei que Resgatada em março fez 3 anos, na verdade, na minha cabeça tinha feito 2 anos, mas a gente ignora essa parte, tá? A gente vai lembrar que fez 2. A gente vai lembrar que fez 2 anos e não e não e não 3. Enfim, vocês entenderam, né? Vocês entenderam.
E aí, finalizar essa trilogia, para mim, foi como finalizar um ciclo, porque eu era uma pessoa que nunca tinha finalizado nada. Tenho inúmeras fanfics começadas. Eu só finalizava fanfics que eram one shots, que era um capítulo único, que tinha começo, meio e fim, e acabava e era aquilo. Eu sempre disse que eu queria viver do RPG. E depois, eu não lembro se foi, eu acredito que foi entre 2022 e 2023. Não sei se foi, acho que foi depois, inclusive, foi um pouquinho entre 2022 e 2023 mesmo, que foi aí entre o meu último lançamento e Resgatada, que eu pensei, que é o finalizando a trilogia, que eu falei assim, cara, eu sempre disse para Deus, sempre pedi para Deus para viver do RPG. E o RPG que eu fazia era o RPG narrativo. Que estou transformando esse RPG, essa história de RPG, em livros. E eu não digo que isso é em questão de monetário, porque fantasia juvenil sem romance é um pouquinho mais difícil de divulgar. Estou dizendo um pouco mais difícil, não impossível de divulgar. Então, muitas das coisas ficaram mais claras para mim, porque, como eu disse, eu queria viver do RPG e eu entendi que os livros é um RPG, que tem o começo, meio e fim. A diferença é que eu posso escrever o real life, que é a vida real, no RPG, e no RPG eu não gostava de real life. Nossa, eu falava assim, já não basta a minha vida real. Eu quero ser bruxa, vampira, deus, qualquer coisa. Deusa, anjo, demônio, qualquer coisa, menos humano. Ser humano eu não queria ser, entendeu? Nem caçadora. Porque, pelo amor de Jesus Cristo. Não, humano já basta na minha vida real, né? Então, na vida real, eu preferia estar do jeito que tá, né? Enfim. E aí, eu entendi sobre isso e falei assim, cara, eu quero me tornar disso uma profissão. 2022 também foi quando eu saí do meu trabalho e aí eu realmente estava vivendo da escrita. Comecei a viver da escrita e eu falei assim, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Daqui pra lá, de lá pra cá, eu entrei de novo no ranking? Não. Mas a minha intenção nunca foi entrar em ranking. Entrar em ranking é bom, te dá visibilidade, não vou mentir pra vocês, porque muitas pessoas acabam te conhecendo por causa de ranking e tudo mais, mas a minha intenção sempre foi viver da escrita, entendeu? Ter um valor ok para eu poder viajar, para eu poder cuidar da minha casa, para eu comprar as coisas que eu quero, comprar a comida que eu quero, para fazer o que eu desejo, entendeu? Não é tipo assim, eu vou virar milionária com os livros. Não. É ter uma vida confortável através dos livros, entendeu? Poder zerar a renda, porque gente, eu estou doidíssima para não ser mais eu presa e contratar outras pessoas para falar assim, ó, vamos gerenciar a empresa, né? Mas eu precisei da eu presa para quê? Para eu entender sobre o financeiro, para eu entender sobre quanto que eu tenho que divulgar de marketing, porque para mim que tenho pós em marketing, é muito difícil para eu identificar o valor de quanto que eu tenho que gastar, porque eu acabo gastando muito pouco com marketing. Gente, na verdade, eu só gasto meu tempo, né? Com marketing. E às vezes umas estratégias de tráfego pago bem pontuais, muito pontuais. Então são situações assim que eu acabo analisando, eu acabo vendo e acabo pensando, tentando corrigir aqui e ali. E aí eu viro e falo assim, cara, eu fico pensando, falando assim, meu Deus, já imaginou se a Amanda, que estava em crise de ansiedade, uma das crises de ansiedade em 2021, não tivesse escrito o livro e não tivesse lançado o livro em fevereiro, porque o meu primeiro livro, por exemplo, da Safira, que foi pelo meu pseudônimo, que todo mundo já sabe também, eu não escondo para ninguém, eu terminei ele em maio. Só que eu só fui lançar o livro em novembro. E eu só fui lançar o livro porque um amigo meu me ameaçou. Ele virou e falou assim: se você não vai lançar, eu lanço para você. Porque ele é uma das pessoas que lê os meus livros e tudo mais.
E aí eu falei assim, não, então... ele não iria fazer isso, gente. Obviamente eu sei que ele não iria fazer, mas ele precisou me forçar nesse sentido para tipo assim, querida, reage, vamos lá, você precisa fazer. Ele viu um potencial em mim que nem eu mesmo via. E essa é a verdade. Então, eu fui lá e divulguei. Aí, quando foi? Passou 2021, que eu tava com toda a minha crise de ansiedade. Eu tava com todas as minhas questões, com todos os meus problemas. Fui lá e eu escrevi um livro. Eu finalizei um livro. E eu programei esse livro para lançar, a minha vida mudou completamente. A minha vida, tipo assim, eu vejo que se eu não tivesse enfrentado o medo, né, eu não teria feito metade das coisas que eu fiz. E o mais engraçado é que eu sempre tive o pensamento de que uma vez o Raul Gil, foi o Raul Gil mesmo que virou e falou uma questão do irmão dele, e aí o irmão dele tinha muito orgulho dele e tal, mas o irmão dele falou uma coisa para ele, que isso impulsionou ele a fazer, a querer mostrar, tipo assim, não, você tá errado, eu vou conquistar. E o irmão dele falou isso exatamente para ele ir atrás. E eu também, inclusive, olha como que é, porque eu falei para vocês que eu tinha escrito e finalizado o livro da Safira em 2020. O livro 1 e o livro 2. Ele tinha começo, meio e fim, tudo bem que era uma sequência, era uma continuação. Mas eu já tinha finalizado 2 livros. Só que lá em 2021, eu tava tão a bublé, como diz, né? Das ideias que eu me esqueci disso. E na verdade eu só fui me tocar agora. Eu só fui me tocar agora que, não, Amanda, você já tinha finalizado um livro. A diferença é que você não tinha finalizado uma série, mas você já tinha finalizado 2 livros, né? E no caso agora eu finalizei séries, finalizei trilogias, duologias, e cara, muita coisa mudou. E por que que eu estou falando disso? Na verdade é mais para agradecer aos meus leitores, agradecer aos autores que estão comigo nesse momento. Vocês não têm ideia de como vocês estiveram comigo, mesmo sem eu dizer, porque muitas das vezes eu estava pensando em desistir. E aí, ou no pseudônimo, ou na Amanda mesmo, vocês sempre me mandavam mensagem, ou no WhatsApp, ou no Instagram, falando sobre o livro, falando de como amou o livro, de como ama, interagia comigo com alguma coisa. E isso foi surreal para mim, sabe? E também falar um pouco sobre as minhas crises, como que foi e o resultado que deu de lá para cá, mas principalmente o quanto que eu sou grata por Seduzida pela Águia. Eu não me importo se as pessoas só me conhecerem por Seduzida pela Águia. Não tem problema com isso, porque é um livro que eu simplesmente amei escrever, que me abriu portas para muita coisa, para muitas pessoas, para mostrar, inclusive, que eu sou capaz. E o fechamento da trilogia, então, é tipo assim, garota, você consegue, sabe? Tipo assim, olha só, você consegue. E eu consegui. E muitas das vezes, eu vejo que pessoas, assim, que têm a questão da ansiedade, da depressão e principalmente da autossabotagem, que é uma das coisas que eu também tenho, estou tratando ainda. Quando eu penso que já resolveu, todos antes, a minha psicóloga com uma pergunta, uma situação da vida, assim, sabe? Vira e fala assim, ai, não me resolve nada. Não resolveu nada, mas estamos aí, né? Estamos aí e mostrar que, por exemplo, assim, não dá para você fazer. A diferença é que cada um de nós vai ter uma forma diferente de lidar com essas questões, de lidar com a ansiedade, de lidar com a depressão, de lidar com a autossabotagem. Todo mundo tem um processo. E o meu processo, e eu não vou dizer que o meu processo finalizou, porque meu processo não finalizou ainda. Mesmo vocês vendo tudo, mesmo eu contando tudo sobre isso, sobre minhas conquistas, eu posso falar muitas coisas das minhas conquistas que eu abro o coração, que tá tipo assim, todo mundo vê, e ainda assim eu preciso de um processo para aprender a lidar com essas questões, né? Porque, enfim, não vamos falar sobre isso, porque isso não era o momento. Então, hoje, nessa terça-feira, eu estou aqui de coração aberto para uma comemoração sobre Seduzida pela Águia.
Quem quiser ter conteúdos exclusivos, eu vou deixar aqui para vocês se inscreverem na minha newsletter, que eu, inclusive, chamo minhas leitoras de seguidoras do Caos. Eu não, é a Amara, porque agora, inclusive, é a Amara que tá gerenciando minhas redes sociais. E sexta-feira tem coisa com a Amara. Misericórdia, ainda mais que é sexta-feira 13. Nossa senhora, a personalidade dela vai estar o cão. Mas, enfim, vamos estar aqui toda terça e toda sexta com um podcast. Por enquanto, não vai ser como estreia, não vai ser 100% ao vivo. Se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários e tudo mais, que vou responder vocês sim, os outros, conforme eu for gravando, e vou publicando para vocês. E é isso, pessoal. Entendam principalmente, Amanda, eu não tenho condições de pagar um psicólogo. Eu, pelo menos, faço, inclusive, hoje em dia não é mais aquela psicóloga, é outra. Eu trabalho com uma que é pelo SUS. Mas, gente, é interessante vocês compreender quem vocês são, compreender como vocês funcionam. E eu não digo nem em questão de neurodivergência, tá? Muitas das vezes as pessoas têm ansiedades, têm crises, e porque o mundo, vou explicar, 90% das pessoas é matutinas, acordam cedo, é matutinas ou diurna? Agora eu não lembro, eu só sei que tem algumas pessoas que, eita, que travou aqui, eita, que eu bati aqui, travou, oxe, configurações, OBS, live camera, aí. Tá vendo, ó? Tô mostrando que ao vivo que, ó, deu um quiprocó aqui, ó. E Jesus, agora será que você não vai parar de ficar piscando, meu filho? Enfim. Ai, peraí, gente, que eu tenho que diminuir um pouquinho aqui, ó. Peraí, que deu um quiprocózinho aqui, ó. Um probleminha aqui, ó. Ó, ó. Pronto. Vai ficar assim, sim. Ai, quer ver que eu vou ter que mudar aqui? Ah, tá 1.800. Peraí, gente. É esse aqui. Aí. Ah, mas não tá funcionando? Tá funcionando? Ah, tá funcionando. Tá. Vou deixar aqui para vocês verem, entenderem que é tudo ao vivo aqui. Olha, tá quase finalizando, aconteceu esse que procó aqui, né? E se até perdi até onde que eu tava no rumo. Ah, tá, por exemplo, eu tenho uma pelo SUS, mas é bom vocês se conhecerem. Entendeu? Porque vocês sabem da rotina, tem gente que gosta de acordar cedo, gente, eu odeio acordar cedo. Pra mim, 8, 9 horas tá excelente, mas tem gente que acorda 5 horas da manhã. Minha advogada, inclusive, corajosa. Eu não consigo. Ela consegue acordar, é super bem disposta. Gente, se eu acordo 7 horas da manhã, parece que eu tô morrendo. Morrendo não, Deus, nossa, pelo 1, 2, 3, batendo na madeira. Mas parece que assim, minha alma ficou em casa lá na cama e meu corpo só veio, entendeu? Agora, umas 8, 9 horas, 9h30, por aí, até que meu corpo vai, né? Meu corpo acorda e tal. E muitas das vezes, muitas das pessoas não sabem disso e se sentem mal porque não conseguem acordar cedo, por exemplo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é bom. Então eu estou trazendo tudo aqui. Olha só o que Seduzida pela Águia trouxe na minha vida. Eu comecei a entender sobre as minhas questões, as minhas crises de ansiedade, sobre inúmeras coisas, inúmeras situações. Comecei a entender também sobre quem eu sou, como eu sou, o que funciona para mim no quesito escrita e divulgação, porque é muita coisa, gente. Eu acredito. Olha, eu vou finalizar por aqui, porque tem muita coisa, já tá fugindo um pouquinho do tema e a gente não pode fugir um pouquinho do tema, tá? Essa semana ainda vai ser somente vídeo meu. Na sexta-feira vai ser um vídeo da Amara, porque é sexta-feira 13. Mas eu suspeito, eu vou verificar que talvez semana que vem, ou na sexta-feira, não sei, eu preciso verificar, vai ter convidadas aqui pro canal, tá? Aqui pro nosso podcast, pro nosso bate-papo legal. E, tá, se vocês quiserem receber notícias antes de todo mundo, spoilers, inclusive,
tem uma carta do Derek para quem se inscrever na minha newsletter. Aí essa newsletter vai vir para você no seu e-mail, tem tudo bonitinho lá para você confirmar. E aí você confirma e aí depois você vai receber essa carta, essas informações, outras informações, antes de eu abrir e lançar o link para todo mundo. Então, saibam o e-mail que vocês vão escrever, se inscrevam num e-mail que verifica certinho se está certo o e-mail e tudo mais. Não vou encher vocês de spam, tá? Até mesmo porque, por exemplo, a minha última newsletter que eu enviei para o pessoal foi final de janeiro. Não enviei nada ainda. Eu já enviei a sinopse. Não, eu ainda não vou, mas, por exemplo, depois que passar meu lançamento e tudo mais, vou divulgar o quê? O meu próximo livro, qual que vai ser o próximo tema do livro, vai ser na newsletter. Depois da newsletter vai ir pro meu grupo de autoras, e depois do meu grupo de leitoras, e depois do grupo de leitoras eu vou disponibilizar para o público geral. Então é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham aproveitado. Digam aqui o que vocês acham. Se você já é autor, se você já publicou, vamos comentar aqui, podem comentar, gente. Eu amo ler os comentários, eu fico horas e horas lendo as coisas, observando, e quem sabe também não pode virar o tema de algum vídeo por aqui. Como eu disse, isso aqui é uma intenção de ser um podcast, por enquanto solo, mas também com convidados esporádicos, que eu já estou com alguns projetos e alguns pensamentos aqui ainda. Vou falar assim sobre questão de marketing, de divulgação das minhas séries, dos meus livros, de tudo, gente, de tudo, do que eu gosto, até contos de terror, até histórias de terror, eu já estou me organizando aqui, pensando e me preparando para fazer, porque eu tenho umas histórias que, ai misericórdia, talvez até a Mara vai fofocar sexta-feira, que é sexta-feira 13, de quaresma ainda, ela vai fofocar sobre um negócio que eu tenho certeza que ela vai me dedurar. Tenho certeza. Porque ela é a Mara. Ela faz esses negócios. Enfim, um beijo. Me segue nas redes sociais, que vão estar aqui na descrição, junto com o link para se inscreverem na minha newsletter. Me segue no Instagram, no TikTok. Instagram, principalmente o pessoal e o de autora, que eu tô sempre lá informando quais são os livros, enfim, muita coisa da minha vida pessoal. E o Instagram, obviamente, o Instagram do canal, porque lá eu sempre posto alguma coisa a mais, resenhas de livros, enfim. É isso, um beijo. Tchau!